eu preciso usar a minha boca e as palavras que eu uso com muita sabedoria. Pessoas alteradas estão com as emoções abaladas. E a palavra branda, ela acalma. A palavra dura vai trazer ira, raiva, amargura, a fúria da pessoa, né? Um casamento pode ser destruído se a pessoa não souber entender e responder. Às vezes é melhor não responder e às vezes é melhor responder depois, mas a maioria das vezes é melhor se acalmar e responder de uma maneira que acalme a outra, não é? Então, por exemplo, tem palavras que elas destroem. Você é um grosso, você é um insensível. Ou então, tem maridos que falam, você é gorda. Ah, é. Nossa, mas você, hein? A pessoa assume aquilo ali. Eu sou gorda, nossa, ele não gosta de mim. Quando é de noite, já não consegue nem fazer mais amorzinho direito, porque se ele tá achando que eu tô gorda, né? A hora que puser a mão, já vai lembrar das palavras. Então, você precisa entender que as palavras, elas, se a pessoa tá gorda, se a pessoa tem alguma dificuldade, se você acha que não está legal algum certo assunto, né? Você precisa chegar na hora certa e falar do modo certo, se propor a ajudar aquela pessoa, não é? Palavras aos nossos filhos definem o futuro deles. Por exemplo, se você fala, seu idiota, eu conheço muitas pessoas que usam essa palavra, você é um idiota. Se uma criança diz para outra, já é ruim. Mas se um pai ou uma mãe fala isso para um filho, idiota significa tolo, ignorante, estúpido, imbecilizado. Essa palavra imbecil é até meio que abobalhado, né? Então, nós precisamos cuidar, seu retardado, seu louco, né? Então, a pessoa, ela já acha, se eu sou retardado, tenho problema mental. E a pessoa fica se achando que ela realmente tem um problema ali mental, não é? Tá tudo bem aqui no pessoal? Estão me ouvindo? Tá tudo direitinho aí? Estão ouvindo? Só para mim saber se está tudo ok aqui. Dá um joinha, né? Acena aí para mim. E, queridos, nós precisamos entender que as nossas palavras, às vezes, elas são, inclusive, mania. Às vezes, nós temos palavras que a gente repete. Ai, que bonitinhos, coraçãozinho. É só para saber se tá tudo ok. Quando vocês ficam muito em silêncio, eu fico achando que caiu, que tem alguma coisa errada, tá bom? Só por isso. Então, precisamos ter o cuidado nas palavras quando eu falo com outras pessoas, né? Principalmente com criança. O adulto, ele é adulto às vezes suficiente para entender que aquela palavra foi dita numa hora de raiva, ou que aquela pessoa não gosta tanto de você assim, tal, né? Ou a pessoa adulta, ela tem como gerenciar, mas a criança, quando você fala seu retardado, né? Seu idiota, seu imbecil, né? Tem apelidos de criança que são verdadeiras profecias, vamos assim dizer, né? São palavras que a pessoa carrega para o resto da vida. Palavras são muito fortes, elas não são levadas pelo vento. A maioria das vezes as palavras ficam agarradas nas pessoas, ficam enganchadas na mente e ela desce pro coração. E aquilo que eu falo, o pensamento,
A palavra ela entra pelo ouvido e na nossa mente a gente fica ali pensando sobre aquilo e vai descendo para o nosso coração e você aceita e acredita que aquilo ali é verdade e você começa a falar aquilo. Então, o outro falou sobre você e agora você também já está falando, entenderam? Então, quando eu falo, fica ainda muito mais forte. Quando eu ouço, vai na minha mente, eu fico ali remoendo, desce pro meu coração e eu falo, pronto, acontece. Então, na infância, tudo é muito lindo, tudo é muito inocente. E nós acreditamos nas pessoas, acreditamos no pai, na avó, no professor, na tia, no tio, nos adultos. E você quer ver uma coisa? As palavras, elas têm muitos sentidos e nós precisamos cuidar, precisamos ser sábios, como diz os provérbios. Por exemplo, uma pessoa chega na casa e ela pergunta: tem comida? Tem comida? É uma pergunta. Agora ela pode perguntar também: não tem comida? A primeira questão, a primeira pergunta, tem comida? É de uma pessoa mais resolvida. Mas a segunda pergunta, não tem comida? Essa pergunta é a mesma pergunta da outra. Mas na segunda pergunta já vem acondicionado que não tem. Não tem. Não tem comida? Entendeu? Então, as palavras, elas são usadas e nós precisamos usar as palavras com sabedoria. Quando você fala não tem comida, já a criança ou o adulto já entende. Eu sou pobre, eu não posso, eu não tenho, eu não sei. Ah, eu nem vou tentar. Ah, eu não mereço. Por isso não tem. Então, as nossas palavras, as palavras das pessoas têm muito poder. Esse exemplo é um exemplo meio fora do contexto aqui, mas só para você entender que as nossas palavras precisam ser cuidadas quando a gente fala, porque uma palavra mal colocada, ela traz um resultado às vezes catastrófico, né? Então, coisas que a gente fala, né? Palavras são semente para o mal e para o bem. Então, se foi colocado em mim situações difíceis, palavras duras de falta de merecimento, né? Eu preciso entender que se as palavras são ruins, elas podem também ser boas. Eu posso usar palavra para o mal, mas eu posso usar a palavra para o bem. Eu posso dizer para uma criança, se você cresceu, por exemplo, num ambiente saudável, num ambiente de pais sábios, você vai ou dizer, ou você pode ter ouvido, não, você pode. Você pode. Você é inteligente. Você vai conseguir, né? Isso vale para mim e vale para o outro. Então, quando eu cresço num ambiente negativo, ou quando os seus filhos crescem ouvindo muitas coisas negativas, eles vão ser adultos negativos. Por exemplo, pessoas que crescem num ambiente negativo, todas as situações que elas enfrentarem, elas vão dizer: ah, são falas que as pessoas têm, até meio que por hábito. E aí elas dizem: ah, não adianta, para mim nada dá certo, eu nem vou tentar. Ou então aquela frase catedrática, né? Tinha que ser comigo, só podia ser. Porque ela está dizendo: tinha que ser comigo, porque para mim tudo dá errado. Você está entendendo? Então, outra frase: não sei nem por que eu fui. Eu não devia ter ido, porque eu já sabia que não ia dar certo. Ou então,
se eu me casar, eu vou ser infeliz como a minha mãe. Por quê? Porque a mãe cresceu, a criança cresceu ouvindo: homem nenhum presta. Se você casar, você vai ser infeliz igual eu. Então, quando ela se torna uma adolescente, ela começa a falar: ai, homem nenhum presta, né? Se eu me casar, vai ser um desastre. Eu vou ser infeliz como a minha mãe. Sobre gravidez, eu nem vou tentar. Já perdi um mesmo. Na minha família, os bebês não vingam. São crenças, palavras que se tornaram crenças. Dentro dessas palavras que eu estou te dizendo, todas elas são coisas que as pessoas falam. Por quê? Porque elas acreditam, porque elas ouviram. E elas acabaram, veio para o coração. E elas acabam falando: na minha vida tudo é uma desgraça. É de família isso. Não tem uma família minha que é abençoada, que é próspera, que tem recurso. Toda a nossa família é desgraçada, né? Tem pessoa que ela determina o futuro da outra, né? Nem adianta começar um negócio. Eu vou ter que trabalhar até o fim dos meus dias, igual a minha mãe já falava. A vida dela foi dura até o fim. E eu sou assim. Eu também. Tá difícil. Pelo jeito, eu vou trabalhar até os últimos dias. Vocês estão entendendo? São crenças que nós adquirimos por causa de coisas que nós ouvimos na infância. Crescemos ouvindo frases da tia, do tio, né? Nas festinhas, aquelas palavras lançadas na hora do café, numa festinha, num lugar, e a pessoa assume aquilo como realmente é aquilo, né? Então, a nossa mente pensa, desce pro coração, a boca fala e pronto, acontece. Então, nós precisamos entender. A Bíblia diz, lá em Provérbios, novamente, diz assim: assim como você pensa, assim é. Então, digamos que eu penso: ah, meu Deus, né? Ah, meu Deus, eu vou pegar esse Covid. Eu vou pegar esse Covid. E a pessoa pensa tanto nisso, e ela fica obcecada por limpeza, e ela fica, né? Ou então ela pensa: não vou passar nesse concurso. Ela tá estudando, mas no meio dos estudos ela já fala: ai, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Mesmo que eu passe, eu não vou conseguir, porque é longe, é difícil. Então, a pessoa, ela fala, ela pensa, e é do jeito que ela pensa, acaba sendo. Então, são coisas fortes que a pessoa pensa e acaba falando. Então, fala, desce pro coração, vem pra boca e pronto. Então, tá entendendo por que o pensamento também tem poder? Porque o pensamento, ele desce para as nossas emoções. Por que eu falo no coração? Porque o coração é a sede das nossas emoções. Quer ver? Eu sou gorda mesmo, nem adianta fazer regime. Sempre fui gorda, eu já nasci gorda. Coisas que você ouviu, coisas que você pensou, coisas que falaram para você, né? E não adianta, eu posso até fazer um regime, eu emagreço um pouquinho, daqui a pouco eu tô gorda outra vez. Então, os nossos pensamentos, as falas de alguém, entraram no nosso pensamento, desceu para nossa emoção e virou crença. Eu acredito que é verdade e pronto. Tem outro texto lá de Jó que diz assim: o mal que eu temia, esse me sobreveio. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça. E o que eu mais me dava medo veio me assombrar. É um versículo do livro de Jó, né? Então são palavras, pensamentos, medos, crenças que você
ouviu as coisas, assumiu no seu coração e acaba acontecendo. Então nós precisamos mudar as nossas palavras. Nós precisamos entender que palavras, pensamentos negativos, palavras negativas, ditas ou ouvidas, elas entram em contato com o seu sistema de crenças negativas que foi gerado, criado dentro de você desde criança. Nós temos um sistema de crenças negativas e temos um sistema de crenças positivas. Dentro de cada pessoa tem isso. Desde a infância nós ouvimos informações a nosso respeito e nós armazenamos de acordo com a nossa interpretação do momento, daquele momento. Eu acredito. Crenças do tipo, eu não sou capaz, eu não consigo, por mais que eu me esforce, eu não consigo. E aí gera aquele sentimento, não consigo porque eu não mereço. Eu não sou capaz porque eu não mereço. Então nós precisamos entender isso. São coisas que você ouviu, acreditou ser verdade. Se nós não questionarmos os pensamentos que nós temos, se nós não ressignificar isso, né, se torna um guia para a nossa vida. Palavras positivas ditas ou ouvidas, elas ativam o nosso sistema positivo, assim como a negativa aciona o sistema negativo. O positivo aciona o sistema de crenças positivas. Se você cresceu ouvindo, por exemplo, você consegue, você é inteligente, filho, você é muito amado, ele sempre vai ter aquela sensação de que ele pode ser feliz. Você cresce pensando que pode ser feliz. Tá entendendo? Porque o mundo é bom. Gera pensamentos e atitudes positivas na sua vida. O nosso cérebro, ele recebe sinais do nosso corpo pelas palavras. Deixa eu ler aqui para você. Nosso cérebro recebe os sinais do nosso corpo e palavras. Nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas em outras partes ele é meio burrinho. Então, eu posso não estar alegre, eu posso não estar feliz, mas se eu começo, isso é comprovado pela neurociência. Por que hoje se fala tanto em gratidão? Tem pessoas que fazem cursos sobre o efeito da gratidão. Por quê? Porque ao agradecer, você acaba se sentindo feliz. Quando você faz uma lista de agradecimento pela casa, pelos filhos, você vai vendo que a sua vida não é só desgraça. Você vai vendo que você também tem coisas boas. E você começa a sentir aquela sensação de alegria. E você começa a sorrir. Quando você sorri, quando você pensa em coisas boas, você começa a esboçar um sorriso no seu rosto. O cérebro, você pode estar no meio de um caos. O cérebro, ele entende. Ela está feliz. E começa a produzir serotonina. Tá entendendo? Então, uma coisa puxa a outra. O nosso organismo, ele trabalha a nosso favor. Se você começar a pensar em coisas negativas, o nosso corpo, ele entra em colapso. Por isso, muitas pessoas ficam até doentes por causa de palavras negativas que elas ouvem, né? Sobre futuro, sobre doença, sobre Covid, sobre um monte de outras coisas, né? Então, o que fazer diante de todas essas situações? Estou terminando aqui, não quero me demorar muito, né? Estou terminando, fazendo um desfecho aqui. O que você deve fazer? Você deve pôr, a Bíblia diz, o salmista Davi dizia, põe ferrolho, cadeado na minha boca. Deus, põe um cadeado. Se eu não conseguir fechar minha boca, põe um cadeado na minha boca. Então você precisa pensar, mas não falar. Por que pensar? Pensamento não tem poder? Tem poder. Mas se você conseguir pensar
Tem um ditado que diz que um passarinho pode voar sobre a sua cabeça, mas você não precisa deixar ele fazer ninho, certo? Então é mais ou menos isso. Você pode pensar, mas não fala. Não deixa fazer ninho, não fica ali pensando, elabora. Você pensa, mas você mesmo refute, você mesmo duvida daquela palavra. Você começa a questionar os seus pensamentos. E isso, gente, é um segredo fantástico. Porque quando você começa a questionar os seus pensamentos, a pessoa veio e falou um monte de coisa sobre você, que você é irresponsável, você é assim, você é assado, você não presta, você deixou tal situação e tal. E aí você começa a falar, não. Primeiro você chega, você chora, né? Essa é uma coisa natural da pessoa. Receber aquilo, recebe aquela avalanche de informações. E a pessoa, mas aí ela para pensar. Não, peraí. Mas eu não sou tudo isso. Eu posso até ter alguma culpa em alguma situação, mas eu não sou. Eu sou inteligente, eu sou prestativa, eu faço o meu melhor. Então eu não sou isso que essa pessoa está falando. Eu não sou irresponsável, porque se eu fosse irresponsável, eu não cuidava dos meus filhos, eu não cuidava da minha casa, eu não fazia alimentação, né? Então eu não sou isso. Então quando a pessoa vem e fala um monte de coisa sobre você precisa ressignificar aquilo. Você precisa duvidar dos seus pensamentos que falar, é verdade. Ah, nossa, que triste. Tem pessoa, eu mesma, muitas vezes eu fui pra cama por causa de coisas que as pessoas falaram, coisas sobre a família, sobre situações que envolviam a minha família, a minha pessoa. Eu ia pra cama e eu aceitava aquilo como se fosse uma verdade. E eu ficava depressiva, ficava dias, fiquei doente muitas vezes, até aprender a ressignificar aquilo que eu estava ouvindo. Então, no final do dia, quando você for passar o seu dia limpo antes de dormir, eu faço isso antes de dormir, eu falo, qual foram as situações, poxa vida, fulano veio aqui, falou tantas coisas, tantas besteiras. Ai, eu ouvi aquela situação assim, falou sobre mim. Não, mas eu não sou isso. Pai, eu te agradeço, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. E se alguma parte da conversa for verdadeira, nós podemos ser adultos o suficiente para dizer, eu posso ouvir, tá tudo bem. Eu vou resolver isso. Eu não vou mais fazer isso, porque isso realmente não foi legal. Então, eu posso ressignificar as coisas. Eu não preciso trazer para dentro de mim e começar a viver de acordo com aquilo que a pessoa falou. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Pensar, mas não falar. Pensar, mas duvidar, questionar dos nossos pensamentos. Nós vamos começar a falar positivamente. Seja positivo, seja agradável, traga vida, tenha palavras de vida para dar para as pessoas. Se você não tiver palavra boa, fique calado, né? Traga a palavra de vida no ambiente onde você vive. Para o seu marido, para os seus filhos, para as pessoas que te cercam, para os seus vizinhos. Aprenda a achar algo de bom nas pessoas. E você vai conseguir. Palavras definem futuro. Quem é você? Eu quero deixar essa pergunta. Quem é você? Você é aquela pessoa que fala pelos cotovelos, você fala as verdades e não tá nem aí? Ou você é aquela pessoa que traz vida ao outro? Aquela pessoa que traz positividade ao seu ambiente? Eu quero terminar essa live maravilhosa, agradecendo você que me escutou até aqui, agradecendo as pessoas que vão escutar ainda, né? E eu quero dizer, tudo aquilo de bom ou de ruim que as pessoas falaram sobre nós podemos ressignificar. Nós podemos trazer cura para nós mesmos. Como? Pedindo a Deus.
Deus é um Deus que nos fez e Ele é especial e Ele tem cura para nós. Ele tem cura para nossas emoções e Ele tem cura e nos dá sabedoria para entender essa palavra hoje, para que eu possa trazer vida e ressignificar situações diante da minha família, junto com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Eu posso ser aquela pessoa que pode trazer vida ao ambiente onde eu convivo. E eu quero orar por você, eu quero declarar sobre você, que você possa ser uma pessoa curada, uma pessoa que não aceita as palavras lançadas sobre você, palavras de maldição, palavras malditas, palavras que trazem morte, palavras que trazem doença à alma. Você pode rejeitar isso, você pode dizer, não é verdade isso. Deus me fez inteligente, Deus me fez uma pessoa íntegra, Deus me fez uma pessoa linda. Você sabia que a beleza não está em nós? Que quando eu me olho no espelho, o meu parecer não quer dizer nada. A beleza está no olho de quem vê. Se a pessoa tem olho ruim, ela vai te ver feia. Se a pessoa tem olho bom, ela vai te ver bonita. Ela vai te ver uma pessoa agradável. Então, dependendo do tipo de olho que o outro tem sobre você, é que vai ser a opinião dele. Tá entendendo? Então, se eu tenho olhos bons, eu vou me olhar no espelho e vou dizer: tu é tão bonitinha, Norma. Como tu é bonitinha. Esse olhinho azul. Obrigada, Papai do Céu, pelo olhinho azul. Ah, esse nariz. Ah, mas eu sou alemoa, né? Como que eu ia ser alemoa sem um narigão, né? Sem um queixão, né? Então, eu preciso gostar de mim, eu preciso falar coisas agradáveis para mim. Então, lembre, ressignifique as palavras lançadas sobre você. Questione os seus pensamentos. Traga cura para a sua alma e para o seu corpo. Traga cura para os seus amados e para as pessoas com quem você convive. Feche os seus olhos, quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que essas pessoas sejam abençoadas, que nós possamos ser curados nas nossas emoções, que possamos ser curados e rejeitar os pensamentos ruins de palavras que foram lançadas sobre esses ouvidos, que desceram ao nosso coração e que hoje nós temos crenças, Senhor, sobre nós mesmos que não são boas. Senhor, nós queremos nessa hora te entregar todos os pensamentos que tivemos, todas as palavras que nós mesmos falamos, todas as palavras que falaram sobre nós, nós quebramos em nome de Jesus e nós declaramos que o Senhor Deus que nos fez, o Senhor fez, nos conhece e o Senhor nos fez lindos, belos, inteligentes, capazes e que nós podemos, sim, meu Deus, ser feliz, sim, com todas as nossas limitações, com todas as nossas crenças, podemos ser felizes e podemos ser alegres e podemos achar graça das coisas tolas que a gente faz, porque a gente faz tolice, mas Deus, nós te louvamos porque o Senhor está nos dando sabedoria. Senhor, nós estamos aprendendo coisas que nós não sabíamos e que daqui para frente nós vamos, Senhor, cuidar com as nossas palavras, fazer como Provérbios diz, ser íntegros, inteligentes, sábios e lançar palavras de vida sobre os nossos filhos e sobre aqueles que amamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Compartilhe essa live, deixa aí seu aceno, seu coraçãozinho, que você possa aí estar compartilhando, curtindo.